A eliminação do Rodriguinho certamente mexeu com todo mundo ali dentro daquela casa. Todo mundo ali, especialmente as meninas lá dos gnomos, tão perdidos, tão meio surpresos com o que eles descobriram o que o Rodriguinho fazia. Parece que alguma coisa ali elas não estavam sabendo. Mesmo assim, acabaram passando pano na atitude do Rodriguinho. Mas especialmente a Fernanda e a Pitel armaram um plano que eu acho que elas acreditam que vai ser infalível. Um plano que elas acham que vai funcionar, que vai dar certo, um plano que elas acham que não tem como errar. E esse plano inclui os puxadinhos e o Bila. Apesar do Michel ter dito para ela que eles não querem jogar junto com o pessoal não querem jogar junto com o Bila, desculpa. Então eu acho que vai dar uma bela de uma mexida aí. E por falar na Yasmin hoje levou uma estalecada, 500 estalecas que ela perdeu, e aí ela ficou pé da vida e arrumou mais outras punições para dentro da casa. Tava muito pé porque ela queria mesmo levar a casa pro taco nada. Era coisa da cabeça dela porque tinha que ir pro taco nada. Para quem não acompanha o BBB, vamos dar uma relembrada para vocês. O taco nada não existe desde 2019. O BBB 19 foi a última edição que o taco nada existiu. Depois disso não existiu mais taco nada. Não existe mais isso. Hoje, no BBB, desde o BBB 20 até hoje, se você comete alguma infração grave, você leva uma estalecada, você é punido individualmente. Só que as estalecas servem para alguma coisa no BBB. Serve para você comprar comida. Então, se você levou uma estalecada de 500 estalecas, no caso dela, acho que foi 700 que ela levou, isso acaba complicando as pessoas lá na xepa, porque não tem dinheiro disponível para fazer as compras do mercado. Então, isso mexe com a dinâmica da casa também. E a Yasmin acreditou que se ela comesse um pedaço do bolo lá do VIP, ela ia colocar a casa no taco nada, porque ela tinha lido no livro das regras que só não podia mexer nas coisas de lá, mas que se ela mexesse na cozinha do VIP, eles iam todos lá pro taco nada. Então ela leu errado, tanto leu errado que o Boninho chamou ela no confessionário, isso foi ainda agora de tarde, e avisou logo, se você continuar insistindo nisso e infringir uma regra do programa propositalmente, você vai ser eliminada. Não foi só para Yasmin que o Boninho disse isso. Ele chamou a Bia também no confessionário e avisou logo, se tu continuar partindo para cima dos artistas da maneira que você tá partindo, você vai acabar sendo eliminada do programa. A gente vai te comentar isso aí, muita coisa aconteceu na madrugada, desde a eliminação do Rodriguinho. E como vocês já imaginavam, né? Não tem como a gente não falar ali do Bila, porque o Bila foi quem se aproximou deles. O Bila tava lá conversando com o Buda, nesse momento aí que o Rodriguinho saiu do programa, e ele tava dizendo que ele não tinha entendido o discurso do Tadeu. Na verdade, ele entendeu o discurso do Tadeu completamente diferente daquilo que era para ser. Ele disse que era para não ser implacável com as palavras, sendo que o Buda foi lá, corrigiu ele e disse que era para ser impecável com as palavras, que o Rodriguinho tatuou errado na barriga dele. O Rodriguinho falou isso lá no palco. E a Pitel ficou desolada com a eliminação do Rodriguinho, chorou, recebeu o apoio do pessoal ali, dos puxadinhos, recebeu o apoio da Yasmin, da Vanessa. A Fernanda foi lá também consolar, a Plantana foi consolar a Fernanda. Esse pessoal todo ali estava tentando consolar e fazer com que ela se sentisse melhor após essa eliminação aí do Rodriguinho. Aí
Michel também cumprimentou o Buda, disse para ele parabéns por ter voltado do paredão. O Buda já voltou se achando desse paredão. Cumprimentou também a Plantana. Ele está se achando muito. E vocês já vão entender o que é que ele achou desse paredão, porque eles não entenderam nada. Mas a Pitel chorou, disse que aquele velho rabugento, aquele velho ranzinza que tinha mexido com ela, que tinha feito toda a convivência dentro da casa, eles estavam desolados mesmo com a eliminação do Rodriguinho. O que era esperado, de fato, isso acontecer. E aí, logo depois que tudo acalmou, o Matheus reuniu todos eles ali das fadas e disse que agora o resto da casa vai partir para cima deles com tudo, inclusive vão mutilá-los. A Alane comentou ali que o discurso do Tadeu foi muito claro para as pessoas que se escondem dentro da casa, para as pessoas que só têm coragem de falar as coisas dentro do quarto, mas que não quer falar da porta do quarto para fora. Matheus continua reforçando que é necessário que eles pensem neles, porque agora o restante da casa vai partir com muita força, porque eles conseguiram eliminar. A Alane até falou que agora, certamente, provavelmente, ela cai no paredão de novo, que vão partir para cima dela. E aí a Leide estava conversando com o Buda, também nessa roda, e disse que a Fernanda soltou uma farpa para ela, que a Fernanda no ao vivo jogou lá uma farpinha que fez ela sentir, não se sentir mal, mas que fez ela se tocar. Aí o Buda falando que a Fernanda é assim, a Leide dizendo que a Fernanda é uma adolescente de 15 anos quando ela faz isso, porque ela aproveitou o ao vivo para jogar uma farpa em cima dela. O Buda tentando ali entender o que a Fernanda quis dizer com aquela citação do Cazuza. Eles ficaram horas conversando aí, até que chegaram à conclusão de que se a Leide bater no paredão, ela vai de arrasta para cima. Ela falou isso pro Buda, e o Buda meio que disse que não é desse jeito. E aí quando eles foram pegar as malas de volta, lá estava o Buda conversando com a Yasmin, a Leide, e ele teve a brilhante ideia de se mudar pro quarto dos gnomos. Disse ele que isso era uma estratégia para pegar o Davi. Eu juro que eu não entendi aonde ele quis chegar com isso. A Leide disse para ele não ir embora do quarto, porque ele é representatividade total, porque ele tá lá representando alguma coisa. A Yasmin falou que era impossível o povo não gostar dele. E aí ele mesmo falou, eu acho que eu não sou tão odiado lá fora, eu acho que tem pessoas que gostam de mim. E aí eu vou me mudar pro Gnomo para pegar o Davi. Eu não entendi qual foi o ponto dele em tentar pegar o Davi desse jeito. Pra mim não faz o menor sentido. A Leide falou pra ele não ir pra lá. A Leide falou, deixa pelo menos o quarto lá de cima ser fechado, porque aí eles vão ser obrigados a descer e aí vai ter que redistribuir as camas. Mas enfim, eu também não entendi a lógica do Buda. E aí a Pitel tava conversando sobre o Rodriguinho, sobre como ele era um velho rabugento, mexendo com ela, a convivência dos dois. Ela falou muito ali. E o Michel também estava conversando com a Pitel, com a Raquel, e ele estava falando sobre o Bila, que ele não confia no Bila, que agora o Bila ia tentar se aproximar das duas. A Pitel falou que não tinha como se aproximar. E aí a Pitel também falou pra ele que não tem como ele ter cancelado o Bila lá fora, que ninguém tem o poder de cancelar qualquer pessoa lá dentro. Aí lá no quarto dos gnomos, a Fernanda também estava dizendo pro Bila, conversando junto com a Pitel, que tudo que eles falarem ali dentro daquele quarto é para ficar lá dentro do quarto, não é pro Bila levar isso lá pro outro quarto, pro quarto dos gnomos, ou mesmo falar isso com o Lucas ou com a Leide. Ela deixou bastante claro que não é, disse pro Bila que não vai aceitar isso, e o Bila mesmo disse que ele não ia fazer, que ele ia se manter na dele, que ele não ia mexer. Aí depois a Pitel falou pra ele que ela ainda tá muito magoada com a atitude dele, com o que ele fez pra elas, mas que ainda assim eles iam tentar ter uma boa convivência.
Aí a Plantana foi lá, deu um beijo no Bila. Os dois meio que voltaram, pelo menos a amizade. Essa amizade aí de grude, mas pelo menos é o que eu entendi deles. Voltaram lá com a amizade. E aí, de novo, ela fala, a Pitel começa a falar sobre essas atitudes do Rodriguinho. E aí o Buda entrou lá no quarto, se deitou na cama do Rodriguinho, disse que ele ia se mudar para lá. A Pitel falou para ele que ele não ia se mudar para lá, que ninguém queria ele dentro daquele quarto. A Pitel falou que ela estava de luto, que ela não aceitava o Buda dormir na cama do Rodriguinho, porque ela não queria apagar a imagem do Rodriguinho na cabeça dela, deitado naquela cama. E a Fernanda também, quando ela disse que não queria o Buda ali, ela foi bem claro: eu não quero porque você é fofoqueiro. Você vai pegar as coisas daqui e vai levar pro seu jogo. Então eu não quero você aqui neste quarto e nesta cama. E aí, pouco depois disso aí, né, lá fora ainda, repercutindo a eliminação, a Vanessa comentou o discurso do Tadeu. Aí ela falou que isso serviu como uma carapuça para ela, mas não só para ela, para todo mundo da casa, porque as pessoas lá dentro não têm coragem de peitar o Davi, porque ela vê as atitudes ali, que ela não é obrigada a ficar ali dentro vendo essas atitudes sem fazer nada. E aí ela disse que tá a ponto de explodir. Então explode, mulher, explode logo. Sabe o que vai ser bom pro seu jogo? Especialmente no caso da Vanessa? O bom pra Vanessa, pra Yasmin, que não estão entregando muita coisa nesse jogo, é justamente isso. Explode logo o que tem que explodir. Não gosta do Davi? Joga logo isso na cara dele. Não gosto de você, não gosto do seu jeito, você me incomoda. Fala isso, mas não fala isso com aquela vozinha assim: ah, você me incomoda, ai, você desse jeito. Não, fala logo, explode, porque isso sim é o que vai mexer com o jogo dentro da casa. Ficar nessa coisa princesinha igual a Alane faz, não vai mudar nada, vai continuar a mesma coisa. Só para vocês verem o quanto elas sabem que elas estão erradas, o quanto elas sabem que esse jogo não as favorece. Mas ao mesmo tempo, eles não sabem como se sair desse jogo, né? Aí ela conversando ali com eles, ela falou que eles deixam o Davi agir, que eles deixam o Davi bradar, gritar ali dentro, e eles não têm a coragem de chegar e falar pro Davi: ô Davi, cala a boca, ô Davi, para de mandar as pessoas irem tomarem no cu, porque você não tá na sua casa, você tem que respeitar as pessoas aqui dentro, eu tô chegando no meu limite com ele. Ela foi nesse sentido aí com o Davi. Se isso vai trazer alguma coisa prática, a gente vai ter que descobrir lá na frente. Mas o fato é que a Vanessa disse que está a ponto de explodir com essas atitudes e que o discurso do Tadeu deixou bastante claro que eles precisam falar e não se esconder atrás da porta do quarto, porque atrás da porta do quarto é muito fácil. E aí o Buda também tava conversando com eles, e aí a Yasmin também falando com o Buda sobre isso. A Vanessa continuou comentando sobre o Davi com o Buda, com a Yasmin por horas. Ela voltou àquela perseguição dela com o Davi. E ela falou isso pro Buda, que agora ela vai falar mesmo, que ela não aguenta mais algumas das atitudes do Davi, que é pra ela falar. Aí depois a Lady chegou e a Yasmin falou pra ela que ela acha que não agrega nada dentro desse jogo, que ela acha que não tem muito o que fazer ali, que ela é uma planta e que ela tem a impressão de que o público não gosta dela, que ela está sendo odiada aqui fora. Aí a Lady disse que não, que ela não está sendo odiada, que isso não acontecia. Aí teve lá a Isabelle também conversando com o Davi, lá no quarto Magia, e a conversa dos dois era justamente sobre a Fernanda. A Fernanda se aproximando dos puxadinhos e as atitudes do Rodriguinho, que os puxadinhos sabiam e preferiam ficar do lado dele. Ela disse que não concordava com essas atitudes do puxadinho e que por causa disso, isso meio que era uma barreira que impedia ela de jogar junto com eles. Aí o Davi quis saber mais sobre isso, né? O Davi foi atrás. Aí ela disse que não se sente confortável em estar perto dos gnomos, em estar perto da Fernanda, em estar perto da Pitel. E aí
eles vão nessa conversa e o Davi fala que se não tivesse o Rodriguinho pedido para ele sair, o Buda teria sido eliminado ontem à noite. Aí depois a Isabelle estava falando pro Davi sobre se ele ia dormir no quarto do líder, porque a Bia tinha convidado ele para dormir lá. Aí o Davi falou para ela que ele não ia. Ele até falou isso aqui: eu sou casado, eu sou um homem casado, comprometido, não fica bem eu dormir no quarto lá sozinho com uma menina. Aí a Isabelle perguntou: mas por quê? A menina te convidou para você dormir lá. Aí ele usou aquela frase dele: eu sou homem, não pega bem eu fazer isso de dormir lá no quarto das fadas. E aí ele propôs para Isabelle que os três dormissem lá. Aí sim ele ia poder dormir no quarto do líder, porque não corria o risco de pensar em algo errado dele. Davi, ninguém vai pensar nada errado de você. Até porque você mesmo é um poço de hipocrisia, como qualquer pessoa ali dentro. Se você soubesse aqui fora que a sua família não tá muito aí para você, né? Você nem ligaria para essas coisas, você nem ligaria para o que tá acontecendo, se as pessoas vão pensar alguma coisa ruim de você. Ninguém ligaria, ninguém pensaria sobre isso. E aí teve um momento em que o Buda estava conversando lá com o Bila, e ele estava com o Bila não, ele estava conversando com a Vanessa, e aí ele estava contando para Vanessa o que foi que o Bila tinha falado para ele. Ele contou para Vanessa, por exemplo, que o Bila tem uma dívida com a Fernanda e que se ele pegasse um anjo, ele imunizaria a Fernanda e não o Buda. Aí o Buda disse que o Bila fez isso como forma já de deixar subentendido que eles não jogam juntos. E lá no quarto dos gnomos tava o Bila com a boca de sacola dele, revelando para todo mundo, para quem quisesse ouvir, que ele sabia de todos os planos que os puxadinhos, que o pessoal dos gnomos estava fazendo ali, porque o Rodriguinho contava tudo para eles. O Rodriguinho tinha falado tudo, quem eles iam votar, qual era a estratégia do paredão, ele sabia de tudo. A Pitel ficou muito pé da vida e falou: aquele velho rabugento falando da nossa estratégia aqui. Aí o Michel disse: eu sabia que o Rodriguinho estava fazendo isso, porque não tinha como vocês saberem que a gente ia votar no Lucas. Não tinha como. E aí ele acordou de madrugada, já estava meio mexido com isso, chamou a Raquel e eles foram para a academia. E ele contou para a Raquel que o Bila, boca de sacola, havia dito que ele sabia de todas as estratégias dos gnomos e dos puxadinhos, porque o Rodriguinho tinha contado para eles. E aí ele vai lá, mexe no quadro tático e aponta que o Rodriguinho jogava com o Bila, com o Buda, e que o Rodriguinho levava a informação de estratégia que eles faziam lá no quarto, lá para os dois, e que o Lucas possivelmente pegava essa informação e levava essa informação para a Lady, levava essa informação para Vanessa e para Yasmin, e assim ele conseguia montar a estratégia dele de jogo para se sair do paredão. Aí o Michel estava muito, mas muito chateado com essa atitude do Rodriguinho que ele descobriu. Ele disse que não sabe se é na maldade, não tem como ele descobrir se é na maldade ou não, mas que essa atitude não era legal, que o Rodriguinho realmente não se mostrava como um jogador. E ele chegou à conclusão que o Rodriguinho não foi eliminado só porque ele pediu. Ele chegou à conclusão de que o Rodriguinho foi eliminado por causa das más atitudes que ele teve dentro da casa. Ele falou isso para Fernanda lá dentro do quarto, falou isso também para Raquel nesse momento da academia, que não era possível o Rodriguinho ter sido eliminado só porque ele pediu. E aí ele falou que eles precisavam se reunir com a Giovana para definirem se eles vão querer jogar com a Fernanda e com a Pitel, porque ele não quer jogar próximo do Bila, ele não aceita nenhum tipo de proximidade com o Bila e que ele precisava deixar isso bastante claro para Fernanda e para Pitel. Ou vocês vão jogar com a gente e vai jogar do jeito que a gente quer, ou então vocês vão tomar o rumo de vocês e a gente vai tomar o nosso. Eles deixaram isso bastante claro. Aí, vamos tentar entender isso aqui. Depois a gente vai falar como é que foi a manhã deles.
Se o Rodriguinho já tinha falado para todos eles que a mudança do Bila, que o Bila agia daquele jeito, porque o Bila era assim, porque o Bila era assado, eles já deviam ter desconfiado antes que o Rodriguinho mantinha essa proximidade com o Bila de alguma maneira. Porque não é assim do dia para noite que as coisas acontecem, vamos ser sinceros. Essa proximidade do Rodriguinho com o Bila já vinha acontecendo de várias semanas. Só que o Michel só foi se tocar nisso quando ele descobriu que o Bila sabia que eles iam votar no Buda, e aí ele resolveu colocar o Buda no paredão para forçar os outros a mudarem de alvo. E aí foi que eles votaram no Alegrete, naquele paredão que o Alegrete foi e a Denisiane saiu. Quando ele joga isso, ele fala isso pra Raquel, ele vai dizendo que ele já começou a desconfiar naquele momento que havia essa proximidade, que o Rodriguinho estava levando as informações, mas eles não tinham como comprovar se era o Rodriguinho. Aí o Bila vai lá com a boca de sacola e comprova que eles estavam certos. Então eu vou deixar essa indagação para vocês. Se eles já desconfiavam que de fato o Rodriguinho era a pessoa que vazava as informações, por que então continuaram jogando com o Rodriguinho? Por que não largaram logo o pessoal lá na primeira desconfiança? Porque o que vai acontecer agora foi o que as meninas falaram hoje de manhã, que a gente já vai explorar. Parece que sim, eles querem impor um jogo para as meninas, foi o que o Michel falou, ou elas jogam do jeito que a gente quer, ou então elas seguem o caminho delas e a gente segue o nosso. E as meninas já disseram que elas precisam, de alguma maneira, tentar conciliar os dois lados, sem que os dois lados percebam que estão sendo usados por elas. Vamos te explicar como é que elas pretendem fazer isso. Aí hoje de manhã, o Davi foi o primeiro a acordar, como sempre, né? Ele dorme cedo e acorda muito cedo. Eram mais 6, 7 horas da manhã, já estava ele acordado. E pouco depois dele se acordar, a Isabelle também acordou. Aí eles se cumprimentaram e quando eles entraram de novo na casa, eles perceberam que o telão estava diferente, que estava com a projeção de uma estante de livros. E aí eles se perguntaram, tem alguma coisa estranha com essa projeção aí? Isso não estava aí antes. Aí ela apontou, talvez tenha alguma coisa com aquela prateleira, aonde a luz está iluminando. Aí o próprio Davi disse que ele estava com medo disso ser alguma coisa diferente, de ser alguma dinâmica diferente que eles não tinham percebido. Aí o Bila também acordou e foi lá na sala ver o que estava acontecendo, porque estava muito estranho essa mudança, estava muito estranho. Ele olhou também para isso, perguntou se isso já estava lá ontem à noite, eles disseram que não, que apareceu hoje de manhã no telão essa imagem lá dos livros, que tinha alguma coisa diferente. A Isabelle chegou até a procurar, ver se tinha alguma coisa nas prateleiras ali da decoração, mas eles não encontraram nada. Enquanto isso, depois que já estava todo mundo acordado, foi lá o Davi na academia mexer com os bonequinhos. E aí ele foi começar a separar os grupos na casa. Ele colocou o Bila junto com o Buda, a Yasmin, a Vanessa, colocou a Plantana ali. Ele fez todo um cenário do que ele faria se ele fosse o líder. E ele já definiu que as prioridades de voto dele nessa ordem são o Bila em primeiro lugar para eliminação, o Buda em segundo lugar, a Vanessa em terceiro, a Yasmin em quarto. Ele fez toda essa remexida. E aí, um pouquinho antes do invasor entrar, tava lá o Michel conversando com a Pitel, conversando com a Fernanda e dizendo para elas que ele não aceita jogar com o Bila, que ele sabe da proximidade das duas com o Bila. A Pitel até perguntou como é que elas estão com o Bila, que tipo de proximidade é essa que elas têm com o Bila agora. E aí a própria Fernanda até falou para eles, a gente perdoou o Bila, a gente tá numa boa, mas eu também não confio nele, também não confio no que o Bila faz. Aí o Michel falou que sim, ele ficou decepcionado quando ele descobriu que o Rodriguinho levava as informações ali. Aí ele falou dentro da casa,
Ali nesse momento que eles estavam lá no quarto, ele falou, é impossível o Rodriguinho ter sido eliminado só por causa dele ter pedido para ser eliminado, mas sim porque ele teve atitudes que levaram a ele a essa eliminação. E aí ele também falou para as meninas que elas eram usadas pelo Rodriguinho, que o Rodriguinho usava elas para atingir o objetivo dele sem elas saberem disso. Aí a Pitel revela para eles que ela percebeu que o Bila tá querendo entrar no grupo deles, que o Bila tá querendo se aproximar de novo, querendo jogar junto. E o Michel foi muito categórico em dizer que não, eu não aceito jogar com o Bila, eu não vou jogar com o Bila. Ele disse isso muito claramente. E aí começou lá a fila do raio-x, teve lá um problema da Fernanda com o Davi, porque o Davi, apesar de ter acordado cedo, ele não foi o primeiro da fila, porque a Fernanda chegou antes, só que ele queria entrar antes da Fernanda, aí ela disse que não. As meninas do quarto das fadas, a Alane, a Bia, a Leide, foram as últimas a entrar lá no confessionário. E elas entraram faltando 3 minutos. Foi 1 minuto para cada, elas tinham que ser muito rápidas. E aí, o que foi que aconteceu depois disso? A Yasmin foi a última da última a entrar no confessionário. A Yasmin entrou ali, a Alane disse, entra, talvez tenha alguma margem de erro, eles deixem você fazer o raio-x. A Yasmin saiu de lá e disse que não tinha como ela fazer, porque eles já tinham tirado lá o negócio do raio-x. Ela estava muito pé da vida e ela levou uma estalecada de 500 estalecas porque ela não fez o raio-x. E aí ela já ficou pé da vida e falou pra todo mundo ali, agora eu vou comer o bolo ali do VIP, agora eu vou botar toda a casa não tá com nada, agora eu vou fazer isso porque agora eu tenho motivo pra fazer isso. E aí ela ficou pé da vida com todo mundo, ela tava pé da vida com as pessoas que enrolaram no raio-x, tava pé da vida porque ninguém estava pensando nela, então ela ia fazer agora, ela ia tomar essa atitude, que ela ia fazer as punições ali dentro da casa, que ela ia botar todo mundo não tá com nada mesmo, que ela não tava nem aí para as pessoas. Ela tava muito revoltada com isso. Só que ela ficou mais revoltada ainda porque a Bia e a Alane cobraram isso dela. A Bia e a Alane foram lá. Quando tava na manutenção interna, desculpa, tava lá a Vanessa, tava lá a Yasmin, e eles estavam comentando sobre essas punições. A Yasmin estava comentando que era muito hipocrisia das meninas fazerem isso. E a Alane estava lá junto com a Bia dizendo que isso pode ser um motivo de voto. E a Vanessa e a Yasmin falou, eu já vou paredão mesmo, então não tem por que me preocupar com isso. Mas as duas insistiram que ela pode ter um motivo de voto só por causa disso. E a Yasmin, depois que elas se afastaram, disse que isso era muita hipocrisia delas. Era muita hipocrisia delas tentar dizer que que eu vou virar coisa de voto só porque eu levei estalecada, sendo que a Alane é uma das pessoas que mais leva estalecadas aqui dentro dessa casa. E aí ela gritou, ela falou ali que isso era realmente muito chato as meninas fazerem isso. E aí ela prometeu, agora eu vou comer esse bolo do VIP, agora eu vou botar toda a casa não tá com nada, agora eu vou fazer, porque agora eu não aguento mais isso, não quero mais ver essa hipocrisia aqui dentro. E aí ela falou que ela notou que tem um tratamento diferenciado para as fadas, que as fadas são certinhas em tudo, que as fadas são perfeitinhas, que nada dá errado para as fadas, mas que para ela tá tudo errado e que ela tá cansada disso. E aí ela, de todas as maneiras, queria causar punições. Ela parecia feliz em causar essas punições. Antes mesmo da manutenção interna, ela foi e desafiou a produção. Ela pegou um ovo, pegou um pão, comeu o pão na hora que estava sendo avisado para eles saírem de dentro da casa. Ela comeu o pão, porque lá no BBB, você não pode sair de dentro da casa, você não pode levar alimentos para fora da cozinha, você não pode levar alimentos para a área externa. Você só pode levar alimentos para a área externa
se isso for autorizado. Se não for autorizado, não pode. Então ela foi, comeu o pão com ovo ali e levou a estalecada. Ela levou 50 estalecadas. Mas vocês pensam que ela desistiu? Não. Ela continuou comendo, levou mais outra estalecada, porque ela não saiu imediatamente ao aviso de manutenção interna. A Yasmin estava pé da vida e ela falou isso para Pitel depois, que ela agora é assim mesmo, que esse é o verdadeiro eu dela, esse eu de causar confusão, que ela é assim mesmo, e que ela não sabia que era só a estaleca que estava prendendo ela, que agora nada mais ia prender ela, que ela ia mesmo botar a casa no taco nada e que isso era o que ela estava prometendo, que se ela ia sair, pelo menos ela ia sair do BBB, deixando alguma coisa lá para eles. Aí depois veio o momento que eu falei pra vocês, né? O momento em que a Pitel e a Fernanda querem fazer a mesma coisa que o Rodriguinho. Pitel e Fernanda estavam dizendo que o pessoal do Puxadinho não quer jogar com o Bila. E o Bila não quer jogar com eles, de uma certa forma. Só que a Fernanda falou que elas querem jogar com o Puxadinho. Então elas pensaram numa estratégia de fazer o Bila jogar junto com eles, sem que o Bila perceba que ele tá num grupão e sem que os puxadinhos percebam que o Bila tá junto com eles. E aí eles pensaram que eles precisam ter alvos de voto em comum. Por exemplo, a menina disse, a Fernanda disse, a gente precisa ver nomes aqui. A Cunhã, por exemplo, o puxadinho não vota, então a gente não pode incluir ela. A Bia também, a menina não vota, a Raquel não vota. Aí a gente tem que pensar melhor aonde a gente vai fazer isso. E aí elas chegaram à conclusão de que elas precisam ir na Alane, que elas vão votar na Alane, que esse seria um voto comum no puxadinho, todo mundo votaria na Alane, que o Bila votaria na Alane e que as duas votariam na Alane. Elas deixaram bastante claro que elas querem sim jogar com o puxadinho, mas também deixaram bastante claro, isso foi ainda de madrugada, que tá na hora da Bia, tá na hora da Alane, tá na hora do Davi, tá na hora da Cunhã, tá na hora do outro lado todo cair no paredão. Lembram que o Matheus falou que agora tá na hora mesmo, que eles iam levar chumbo nessa próxima semana? Então eles já estão ali prevendo que agora eles precisam unir forças para mandar pelo menos uma pessoa do outro lado pro paredão. O Buda já tinha falado também ontem à noite que a casa já estava dividida e que já dava para perceber a divisão de como é que a casa estava andando. Então já está muito claro que existe um grupão ali e existe um grupinho. A Yasmin tá com birra das fadas. A Yasmin não gostou da atitude das fadas com relação às estalecas que ela levou. E com isso, ela disse logo que isso era uma hipocrisia, porque as meninas que mais levam estalecadas são justamente as meninas das fadas, e que agora ela estava com motivo para votar em cima das meninas das fadas. Então, se eles juntarem todo mundo ali, eles conseguem colocar quem eles quiserem das fadas no paredão, especialmente se o Bila for esse elo ali entre o Puxadinho, entre a Pitel, a Fernanda, entre o Lucas, a Leide, a Vanessa e a Yasmin, que é o que vai acabar acontecendo nessa formação do paredão de domingo. Anotem que vai ser assim. Mas a gente ainda precisa saber quem é que vai ser o líder, né? Porque isso define muita coisa. E teve o quadro do invasor, teve lá, eles entraram na casa, perceberam que nada tinha sido mexido, mas eles subiram para procurar, para saber se tinha alguma coisa, e a Alane entrou no quarto magia. Quando ela entra no quarto magia, ela percebe que tem uma pessoa ali deitada na cama da Isabelle. E aí ela olha para aquela pessoa, ela mexe com aquela pessoa e era a Débora Seco. Débora Seco tava lá deitada na cama e aí todo mundo começou a gritar que era a Débora Seco, a Bia com aquele jeito expansivo dela, caíram pra cima da Débora Seco, gritaram, foi bem por aí, foi chato inclusive de ver. Aí a Débora tava atuando, obviamente, né, porque eles não fizeram isso ali de por acaso. Aí ela falou que ela não podia estar no BBB, que o invasor saiu e deixou ela sozinha.
Aí a Isabelle entrou ali dentro para abraçar, todas elas pediram um abraço, a Alane tava praticamente ali em surto, vendo um ídolo dela lá na frente. E aí a menina desceu, a Débora Seco desceu, mas o Davi desconfiou da Débora Seco. O Davi achou que a Débora Seco era uma participante estrangeira, que era mais uma pessoa que estava entrando no jogo. A Débora Seco foi lá, falou com todos eles, disse que se ela não saísse agora lá da casa, ela ia ser demitida, disse que ela não podia mais ficar ali dentro, que ela estava infringindo as regras do programa. Então a Débora Seco foi aí o que causou essa movimentação nas manhãs. E estavam todos eles felizes de verem a Débora Seco, alguma coisa de diferente acontecendo lá no BBB. E aí, teve esse momento aí que vocês estão vendo na tela. Esse momento foi o momento que a Yasmin falou que agora ela vai ser ela mesma, que agora ela vai agir como ela gosta de agir, que agora ela vai ser a barraqueira que todo mundo esperava que ela fosse, igual nas redes sociais. E aí ela disse que ela vai colocar a casa no tá com nada assim, que ela tem coragem de fazer isso, que inclusive ela armou um plano, porque ela não aguenta mais as meninas das fadas. Ela disse que ia tomar um banho, que ia passar um batom, que ia escolher uma roupa muito bonita, que ia botar um salto e que ia descer, comer um pedaço do bolo lá no VIP. O Buda estava incentivando ela a fazer isso e disse que isso era muito psicopatia. A Pitel também estava incentivando e disse que ela ia normal, que ela não ia se preparar para esse momento. Aí a Yasmin falou, tá faltando loucura nessa casa, tá faltando psicopatia e eu vou fazer isso. Vou me arrumar, vou fazer durante a festa para não prejudicar a menina, mas eu vou fazer esse tá com nada. Vou fazer porque é um plano magnífico. Na cabeça dela era isso, um plano magnífico. Só que o que foi que aconteceu no meio disso? Depois delas tramarem tudo aí, depois delas fazerem toda essa combinação, o Big Boss deu uma mensagem para todos eles. Big Boss tocou lá, chamou primeiro a Yasmin no confessionário. E aí, quando a Yasmin saiu do confessionário, tava lá todos eles lá perto da piscina e ela tava dizendo, o plano foi cancelado. A Pitel falou, já até sei por quê. No confessionário, Boninho falou pra ela, ô Yasmin, ou você segue a porra das regras do programa ou você está eliminada. Foi isso que ele falou pra ela. Por que a gente sabe que foi isso que ele falou pra ela? Porque depois que ela saiu lá do confessionário, primeiro foi chamada a Bia, depois foi chamada ela. Depois que elas saíram do confessionário, as duas falaram a mesma coisa para cada um. A Bia falou lá na mesa do VIP que ela foi avisada lá no confessionário que ela estava passando dos limites, que ela não podia fazer o que ela faz nas festas, que é pular em cima dos artistas. Isso foi avisado que ela não podia e que isso causava eliminação. A mesma coisa valeu para Yasmin. A Yasmin também foi avisada que se ela causasse uma infração nas regras propositalmente, ela também seria eliminada. E aí o próprio Big Boss deu um aviso para toda a casa ouvir. Quem infringir as regras propositalmente estará eliminado do BBB. Foi isso aí que aconteceu nessa tarde toda. O Davi depois confessou pra todo mundo ali que ele não sabia quem era a Débora Seco. Aí todo mundo ficou desconfiado da fala dele, porque afinal a Débora Seco é uma artista que tá há uns 30 anos aí de carreira. É impossível uma pessoa não saber quem ele é. E as meninas até falaram lá que ela é muito conhecida, falaram as novelas que ela fez. E aí depois ele admitiu que talvez ele realmente conhecesse ela, mas que ele não associou a pessoa com a imagem. Enfim, esse foi o resumo do que aconteceu nessas últimas 24 horas de BBB. Hoje tem a festa da Bia, não vai rolar tá com nada, porque isso não existe mais no BBB. Mas se a Yasmin fizer alguma coisa do tipo, ela vai ser eliminada. Será que ela vai ter coragem? Eu acho que não.
Mais tarde, tem outro vídeo aqui no canal pra gente comentar aí as conversas do pré-festa, se teve alguma coisa interessante. Conto com vocês aqui no Faropop. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.